Olá, queridos, graça e paz a todos vocês, dando início a mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre, nós estamos em 2023. O título dessa lição, dessa revista, é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplo da Palavra de Deus. Queridos, agora alcançamos também a lição de número 11. Essa lição de número 11 vai ser aplicada no dia 11 de julho de 2023, no dia de domingo. Vai ser comemorado também esse dia, o dia do pastor. Você, pastor, que Deus abençoe você, a recompensa, o seu galardão vem do Senhor, amém? Glória a Deus. Continuando aqui, o título dessa lição de número 11 é Os Prejuízos da Mentira na Família. É um grande prejuízo, queridos. Veja só aqui, o texto-alvo se encontra no capítulo 3, versículo 9. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Verdade prática, diz o comentarista, a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Queridos, nós temos aqui, cada dia da semana, você tem um versículo para você estar cultuando aí o Senhor, né, de acordo aqui com a nossa lição, de acordo com o tema da revista. Veja só, queridos, também nós temos aqui os versículos-chave para a leitura bíblica em classe, se encontram em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Nós não vamos ler para que o vídeo não fique muito longo e muito cansativo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Prosseguindo, querido, também já quero aqui agradecer a todos vocês que têm curtido, têm compartilhado. Quero pedir para você continuar, deixando a sua mensagem aqui, queridos. Quando a outra pessoa assistir, ler a sua mensagem, vai receber também do Senhor. Olha só, queridos, também eu quero aqui passar para você que nós estamos com a nova forma. Como assim? A gente agora está lendo toda a revista, então fica fácil para você. Você que não recebeu a revista, que não chegou ainda, você chegou lá na banca, já tinha esgotado as revistas, então você baixa nossos vídeos, se inscreva aqui no nosso canal, também compartilha, queridos, para chegar na mão dessas pessoas que ainda não receberam a lição. E aqui você vai estar lendo, vou estar lendo toda a revista, você pode estar acompanhando, lendo aqui, e você pode também colocar o fone no ouvido e estar ouvindo toda a nossa lição. Para você, quando chegar no dia da aula, você ficar por dentro, queridos. Vamos aqui, prosseguindo, nós vemos aqui na introdução, diz o comentarista, a lição dessa semana traz uma reflexão muito pertinente. Mesmo depois de receber o derramamento do Espírito Santo, a igreja primitiva foi atacada por Satanás por meio de um instrumento que é capaz de levar destruição para as relações humanas, a mentira. Olha só, queridos, então, desde o início da igreja, a mentira vem atacando a igreja, queridos. Aqui, a palavra-chave é mentira. Sobre isso que nós vamos estar refletindo aqui nesse estudo. Na introdução, diz o comentarista, a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja pós-Pentecoste, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava a igreja cheia do Espírito Santo. Para que o necessitado não tivesse carência, algum dos novos convertidos que tinha posse negociava suas propriedades e depositava o dinheiro recebido junto ao pé dos apóstolos para a distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. E nessa lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Aqui o primeiro tópico, uma conversão duvidosa. Veja só, o primeiro subtópico, por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho, Romanos 1,16. Embora atraído pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safiras não corresponderam à obra de regeneração
do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. João capítulo 3, versículo 3 ao 7. É importante enfatizar que no início do movimento do Pentecoste, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Segundo subtópico, a comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindo do grande grupo dos quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. A marca dessa igreja era a ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositava todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Atos capítulo 4, versículo 34, versículo 35. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Esse serviu o primeiro de exemplo. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos carentes. Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Terceiro subtópico, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seu coração de inveja e, no lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Atos capítulo 5, versículo 1 e 2. O plano era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos entregar a outra como se fosse um valor completo. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia, o engano se instalam no coração do homem. Mais trágico ainda quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer unidade do Espírito na vida da família. Quarto subtópico, quando a mentira e o engano enchem os corações. Cheio do Espírito, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos. Porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor. Atos capítulo 5, versículo 9. Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo. Atos 5:3, voltando-se diretamente contra Deus. Atos 5, versículo 4. O resumo do tópico 1. A igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira dissimulavam nessa comunhão
com a mentira. Segundo tópico, o problema da mentira dentro da família. Primeiro subtópico, a mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderia tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar atenção para si mesmo. Atos capítulo 5, versículo 1. Isso fala a respeito de pessoas que se diz cristã, mas mentem, velhos hábitos da vida humana. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposo, esposa, filho, filhas ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso, o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros. Colossenses 3:9. Segundo subtópico, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito e este se opõe à carne para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma. Assim, devemos viver dominados pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17, versículo 24, versículo 25. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o seu pai. João capítulo 8, versículo 44, versículo 45. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no espírito, mas na carne. Romanos capítulo 8, versículo 1, Romanos capítulo 13, versículo 14. Resumo do tópico 2. O uso da mentira revela a escravidão da carne, conjugada com a hipocrisia. A mentira traz consequências sérias para toda a família. Terceiro tópico, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Primeiro subtópico, cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permite certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro do lar, essa família está fadada ao fracasso. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira, no Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita cujo chefe era Acã. Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados e que, por isso, Israel não deveria tomar como despojo. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Josué capítulo 7, versículo 1. Segundo subtópico, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Por isso, a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Romanos 1, 25. Aos servos de Deus cabe fazer autoexame diante dele contra a hipocrisia. Mateus 7, 3, 5. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Terceiro subtópico, não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra e especialmente contra a família da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. Mateus 26, 41. Então podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Resumo do tópico 3. É preciso estabelecer
uma camada de proteção na família cristã contra instrumentos da mentira e da hipocrisia. Na conclusão, diz o comentarista, como aconteceu com Ananias e Safiras, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é melhor. Queridos, finalizando aqui a lição de número 11, quero despedir de vocês como Moisés despediu o povo ali no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e misericórdia de ti, que o Senhor salve te levante o seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.